tem uma possibilidade da gente ter uma grande mudança mundial por causa de tudo que está acontecendo? Eu diria que nunca estivemos tão próximos disso. Essa é a verdade. É, Inclusive, o Fundo Monetário Internacional, num artigo recente, falou exatamente isso. Estamos em meio a uma transição de era, mudança de paradigma, talvez um novo sistema monetário, algum novo arranjo. na história do capitalismo a gente passou isso. Tivemos Sempre alguns pode dar alguns resets, assim, que o sistema foi reiniciado. Aí, 9 ou não? eu diria 29, sem dúvida, É? o grande crash de E como 29. que era e como ficou? O grande crash de 29 primeiro colocou em xeque o próprio capitalismo, né, É? sem Chegou a dúvida, esse ponto? sem dúvida. E foi uma crise que gerou veio a Grande Depressão logo depois e com um impacto no mundo inteiro. Então, assim, o epicentro ali foi Nova Iorque, Estados Unidos, mas foi, assim, reverberou no mundo O que inteiro. aconteceu de tão grande? Quedas assim, uma queda abrupta no comércio global, então importações, exportações caíram bastante, vários países acabaram abandonando o padrão ouro, foi, logo no início da década de 30, para muitos países foi ou 32 ou 33 ou 34. Os próprios americanos proibiram a posse de ouro, criminalizaram a posse de ouro pelo cidadão, para permitir mais, ação do Banco Central, porque o ouro ele era uma restrição, já que a moeda era lastreada no ouro, o Banco Central não podia socorrer quem quisesse imprimindo moeda, precisava de ouro, Exato. e ouro não consegue criar do nada. É. Pô, mas se a gente suspende essa conversão aqui e criminaliza até a posse de ouro, nenhum cidadão pode ir lá e reclamar: "Não, eu quero meu ouro, não quero esse papel moeda". Ah, tá. Então isso deu muito mais, margem de manobra para os bancos centrais imprimirem dinheiro, injetar liquidez no sistema, e foi o que acabaram fazendo. Então a década de 30 foi uma mudança drástica, até no campo das ideias, foi início de ideias mais autoritárias, coletivistas, em que o Estado tomou um protagonismo cada vez maior, a ascensão da Revolução Keynesiana, o John Maynard Keynes, o livro, a grande obra dele foi da década de 30, então foi uma mudança cultural até nas ideias, especialmente econômicas. E aí veio a Segunda Guerra Mundial, e era nesse período um caos completo, quando a gente olhava para as moedas, para a taxa de câmbio, taxa flutuante, tarifas mundo afora, e isso é algo que quando a gente compara com a história, que também preocupa hoje, tem muita semelhança com a década de 30 Ah, que é? acontece hoje. Tarifas, blocos, regionais, queda de importação, mais tensão geopolítica, isso também aconteceu naquela época. Não apenas era tarifas para barrar importações, então comércio global, mas também a livre movimentação de capitais, que desemboca na Segunda Guerra Mundial, a ascensão do Partido Nazista na E a Alemanha. gente pode desembocar numa terceira guerra mundial por conta disso? Sem dúvida que hoje as tensões estão bastante elevadas, e não tem como a gente prever o que pode Mas um acontecer. colapso econômico ele necessariamente leva a um grande conflito ou não? Não leva, mas eleva as probabilidades. Ah, tá. E Recursos, briga de recursos, briga a galera uma insatisfação interna no país que, às vezes, o cara resolve com expansionismo, é isso? sem dúvida, sem dúvida. Às vezes ou para dispersar a atenção, É. distrair a atenção de problemas internos, Ah, o encontrar problema é o um outro, não é interno. aqui. É. Exato. A própria e eu vejo com um perigo essa própria estratégia dos Estados Unidos de querer forçar uma mudança na China, e E que é necessário, demonizar, né, esse é outro problema, isso para mim é um deixa eu voltar a esse ponto tá. depois, porque eu concordo com você. Mas essa estratégia e esse objetivo de forçar um realinhamento da China, uma mudança de política econômica, porque na verdade é isso que eles estão querendo, não é simples. Tem que combinar com eles e talvez não queiram, então isso aumenta a fricção. Voltando ao ponto do antagonismo, é isso que eu discordo completamente da postura do Trump, que sem dúvida que ele foi eleito presidente dos americanos e deve defender os interesses primeiro dos americanos. Mas uma coisa é dizer América primeiro, outra coisa é dizer América primeiro, somente América, o resto que se dane, o resto não serve. Esse tipo de discurso só antagoniza. Só antagoniza, assim, é completamente contraproducente. Até mesmo para realizar esse grande acordo monetário, acordo comercial, até mesmo para isso eu diria que joga contra o próprio governo do Trump. Mas vamos voltar lá para a Segunda Guerra Mundial, que a gente estava falando de quando o sistema foi É. reiniciado, né, quando houve mudança de paradigma.
Então, Segunda Guerra, caos completo, inflação, especialmente nos países que estavam guerreando, destruição completa. Europa precisava ser reconstruída, Estados Unidos participaram da guerra, mas estavam numa posição bem menos pior do que a Europa, endividados, mas com a economia ainda intacta, o país não destruído, era já a principal economia, e chegaram ao acordo em 44 do famoso acordo de Bretton Woods, em homenagem à cidade em que aconteceu essa conferência de Bretton Woods. Julho de 1944. O Brasil até teve presente com Roberto Campos, o avô, que esteve presente nessa conferência. E lá ficou decidido que, a partir daquele momento, o dólar seria a moeda do planeta. Todas as demais moedas teriam uma taxa de câmbio fixa com o dólar, mas o dólar seria restituível ou conversível no ouro. É uma paridade fixa de $35 por onça Troy, que é 31 gramas. Então, essa era a paridade, a conversão do dólar. Foi nesse momento que foram criados também o Fundo Monetário Internacional, logo depois o Banco Mundial, como organismos internacionais para manter essa estabilidade. Ó, tá lá? Isso Então, mesmo. A foto de Bretton Woods, exatamente. Então, organismos internacionais para manter alguma estabilidade, impedir esses desequilíbrios e déficits comerciais persistentes. Então, e por algum tempo eles funcionaram. Só que, claro, esse sistema já tinha uma grande fragilidade. O incentivo para os americanos emitirem mais dólares do que tinham ouro em reserva estava dado. E foi o que aconteceu ao longo da década de 50, especialmente 60. Acabou inundando o mundo com mais dólares. E as nações foram percebendo que, opa, tem muito mais dólares na praça aqui. Aquela paridade de 35 por 31 gramas, cara, não vai não rolar. vai rolar. Eles não vão conseguir honrar. Quer saber? Na dúvida, Estados Unidos, me passa aqui o ouro, tá aqui o seu dólar, te devolvo, me dá ouro. E o que acabou acontecendo é que as reservas de ouro dos Estados Unidos foram caindo, 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 até chegar a um nível crítico em que ou eles desvalorizavam o dólar, pô, em vez de 35, vai ser $70 agora. É, Ou então eles suspendiam esse sistema, essa o paridade. que foi que aconteceu. Então esse foi o outro reinício do sistema. Em 15 de agosto de 71, quando o presidente Richard Nixon anunciou em rede nacional de TV que estava suspendendo a conversibilidade do dólar em ouro. E de forma unilateral, tecnicamente é um calote americano, É, sem dúvida. A obrigação era entregar ouro a cada $35. Não estavam entregando. E suspenderam, e esse foi então o fim do acordo de Bretton Woods, mas que reteve o dólar como a moeda do sistema. E a ponto de, até hoje, estamos nesse paradigma, esse é o sistema que a gente ainda está foi bom só para os Estados operando. Unidos ou foi bom para mais gente? Sem dúvida que quem se beneficiou mais disso foram os Estados Unidos. E é curioso como hoje eles até demonizam muito as consequências desse sistema e talvez minimizam esse grande privilégio. Pô, você se endividar com o mundo nessa magnitude, poder consumir tanto, importar tanta mercadoria, E não sem quebrar. precisar repagar essa dívida, pô, não é um arranjo excelente? É. Então, sem dúvida que se beneficiaram bastante. Só que, ao mesmo tempo, todos os economistas concordam que é insustentável esse sistema como está. Esse nível de déficit comercial americano, o nível da dívida americana com o mundo, é isso que faz agora o FMI, economistas e o próprio governo americano concluir que algo precisa ser feito. Continuar assim, não podemos. Agora, o que é esse algo e como será feito na prática, isso a gente está vendo agora, estamos vivendo esse momento. Pois é. Dá para fazer algum tipo de previsão? De caminhos Eu diria que possíveis? caminhos possíveis. Um acordo do tipo que aconteceu em 85, que foi o chamado Acordo Plaza, em homenagem ao Hotel Plaza em Nova York, porque lá aconteceu uma reunião com 5 países, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha e Japão, as 5 principais economias, os grandes exportadores, que tinham muitos superávites com os Estados Unidos. Só que era um momento em que o dólar estava muito forte. 85 foi o momento em que o dólar nunca esteve tão forte em relação a outras moedas. E até para os países que estavam endividados em dólar,
Brasil, Quem que era? O México, Reagan? Quem que era, né? o Reagan, Ronald Reagan. Já era o início do segundo mandato. E aí os próprios americanos perceberam que isso não pode permanecer, precisamos reverter esse quadro, porque senão os déficits vão aumentar e vai gerar desequilíbrios, então vamos chegar aqui a um consenso para desvalorizar a moeda americana. E foi o que o secretário do Tesouro americano da época, que tomou posse em janeiro, foi o James Baker, ele já iniciou com essa política em 85, no segundo mandato do Reagan, de enfraquecer a moeda americana. E de fato começou a desvalorizar, e esse acordo foi em setembro daquele ano, e os países concordaram e o dólar foi enfraquecido. Aí depois enfraqueceu demais e veio o acordo oposto, em 87. Pô, agora exageramos da dose, vamos valorizar o dólar, e aí foi o acordo em Paris, chamado de Acordo Louvre, que também incluiu o Canadá. Algum acordo dessa natureza pode acontecer, e eu acho que isso é o mais provável, Desvalorizando ou valorizando? seja os Estados Unidos tentar desvalorizar o dólar ou as demais moedas se fortalecerem. O Tá. resultado é o É o mesmo. mesmo, né? Mas algum acordo dessa natureza, eu diria que é o endgame, assim, o resultado final que eles estão buscando. Só que, ao contrário do que tínhamos em 85, 87, os países eram aliados, Europa, Japão, eram as principais economias, tinha interlocução, não havia essa visão de adversário geopolítico e nem ideológico, como hoje há com a China. E hoje, a segunda maior economia é justamente a China. Então, a China, se não sentar-se a essa mesa, esse acordo não para de pé. Agora, como convencer a China a fazer parte desse acordo? Esse é o grande X da questão. Mas eu diria que eles tentariam costurar por esse caminho. Como isso vai se desenrolar, aqui a gente não sabe ainda. Mas deixa eu só voltar na questão do dólar como moeda de reserva, e até para explicar melhor o que é o resultado desse sistema monetário. Porque hoje, quando a gente vê o Trump falando, o secretário do Tesouro, eles falam muito sobre essa necessidade de É. reestruturar a economia global, redesenhar o sistema monetário, um novo arranjo monetário, tudo isso é falado. E por que que eles têm falado isso, né? Porque, claro, esse sistema baseado no dólar, por um lado, ele gera esse grande privilégio, porque os Estados Unidos podem emitir moeda e consumir do restante do mundo sem produzir. Na prática, é o que acaba acontecendo. Então, isso permite os Estados Unidos consumirem mais do que produzem e permite também o governo americano se endividar muito mais do que poderia, porque o mundo inteiro aceita o dólar. Esse é o chamado privilégio exorbitante do dólar como uma moeda de reserva. Agora, esse paradigma tem algumas consequências. Esses déficits comerciais crônicos e persistentes, a principal causa é justamente esse arranjo. Como o dólar é aceito como moeda de reserva, é um incentivo maior para emitir moeda e importar sem precisar produzir. Então, o próprio dólar, como nesse sistema monetário, é o grande problema, para mim, é a grande causa raiz. Mas tem alguns agravantes. Um agravante importante, o próprio déficit público. O governo está gastando cada vez mais. Os últimos 15 anos, especialmente depois da crise financeira de 2008, gastando com benefícios à Seguridade Social lá. Hoje, se a gente analisa em grandes números, orçamento público americano, 60% é a Seguridade Social, então a previdência pública deles, e que está quebrada também. Outros 10, 15 ou 20%, até mais, talvez 25%, são os dois grandes programas de saúde pública, o Medicare e o Medicaid. Um é para idosos e outro é para pessoas de baixa renda. Esses são grandes programas de transferência de renda. É mais de 70% do orçamento americano. Ah, é? É muito engessado lá também. E depois são gastos militares, então gasto com defesa, que já supera 1 trilhão, ou próximo de 1 trilhão de dólares, e o gasto com juros, que aumentou muito, superou 1 trilhão de dólares pela primeira vez na Só história pagamento de no juros. ano passado. Pagamento de juros. Então, é assim que o governo americano gasta o dinheiro, basicamente. Então, o padrão dólar gera os déficits comerciais, ou é um incentivo para déficits comerciais. Os déficits do governo americano são agravantes, só que tem outros agravantes também, e aí esse é um que eu concordo com as queixas do Trump, acho que são legítimas. Muitos países mundo afora
incluindo a China, incluindo o Brasil, impõem tarifas sobre os Estados Unidos. Então, nas importações que esses países fazem, o Brasil é cheio de tarifa de importação. Ah, é? Automóveis, eletrônicos, bom, não à toa, nosso iPhone aqui é o mais caro do planeta. Pior que é. Mas vários países também impõem essas tarifas mundo afora. E o argumento do Trump, eu concordo com ele, é, pô, eu acredito em livre mercado. Ele dizendo, eu acredito em livre mercado. Mas o que a gente tem hoje não é livre mercado. Olha, os países impõem tarifas em vários produtos americanos. A União Europeia também. É Vietnã, é China, Japão. Então, eu quero também um acordo justo aqui, um sistema justo. Então, se vocês me impõem tarifas, eu quero impor de volta. Essa é a ideia das tarifas recíprocas. Então, essas tarifas dos países são um agravante. E o outro, que é muito importante também, é o caso chinês com a taxa de câmbio. Desde 94, que a China praticou uma grande desvalorização da sua moeda. Lembra da época dos anos 80, 90, quando se falava da maxi desvalorização? É, o que é isso? É quando, Proposital? Um país consegue fazer isso? às vezes, não é nem proposital, mas é inevitável. Quando o país tenta controlar o câmbio, a inflação no país está correndo solta, tem dívida externa, É. não tem reservas suficientes, está perdendo reservas para tentar segurar aquele câmbio naquele patamar que já é artificial, é irreal. E a solução que o país tem é solta o câmbio, faz uma maxi desvalorização para evitar a perda de reservas, o que no limite o país pode quebrar, não consegue nem importar nada. É. Então o Brasil passou por isso várias vezes na década de 80, a Argentina recentemente passou, e a China passou por isso na década de 90, mas não apenas por uma questão inevitável, mas também até com uma política macroeconômica para dar competitividade para sua economia. Porque no momento que você desvaloriza o câmbio, e lá o câmbio saiu de 4 para 8,5 yuans por dólar, então 100% de alta praticamente, isso foi da noite pro dia, a economia chinesa ficou muito mais competitiva. É. Pô, agora tá muito mais barato importar da China. Comprar. Então, e essa é uma política que alguns economistas até defendem, mas qualquer competitividade que a moeda possa dar, a taxa de câmbio, no curto prazo, não é uma política sustentável. Só que a China conseguiu manter a taxa de câmbio desvalorizada por muito tempo, então controlando o câmbio. Até hoje controla muito, e os americanos se queixam de que a China então manipula a taxa de câmbio, e por muito tempo manteve então o câmbio artificialmente depreciado, então muito competitivo. Isso agravou Como que faz isso? com muito controle de capital. Por exemplo, Então, se o Brasil quiser fazer isso hoje, o Brasil fez no passado. mas hoje, Hoje teria que fazer o quê? teria que restringir, por exemplo, a saída de dinheiro para investimento no exterior. Ah, você quer fazer uma remessa para comprar ações dos Estados Unidos? Não pode. Tem que pedir autorização do Banco Central ou tem um limite. Tá. Como a Argentina tinha agora, né? A Argentina estava com limite de $200 por mês, que era o que o cidadão podia comprar. $200. Nossa. O Milei conseguiu eliminar isso semana retrasada. Esse é um assunto que a gente pode entrar Vamos entrar se depois. der tempo. Mas então a China, ela tem o que se chama que é a conta capital. Entrada e saída de capital para investir no país e para investir fora da China é muito controlada, extremamente controlada. Eu não posso chegar lá e comprar alguma coisa, comprar uma empresa. Eu tenho dinheiro para comprar essa empresa. Você levar o dinheiro para lá, até tem mais liberdade. Agora, tirar o dinheiro já é mais difícil, especialmente para um Quando a chinês. remessa de lucro é. Da China para fora. Sei. Especialmente para um chinês. O chinês é completamente inviabilizado. Então, dessa maneira, ela consegue controlar muito o câmbio. Mas a Tesla, por exemplo, fez fábrica lá, né? Sim. Ela tinha limites também ou tinha. Isso vale para todas as empresas. Ah, é? Ela não consegue remeter lucro e tirar todo o dinheiro como bem quiser, a hora que quiser. Precisa de autorização, o Banco Central da China tem que conceder essa autorização. Então, não é nada assim. Foi outro agravante que aprofundou ainda mais esses déficits comerciais dos Estados Unidos. E é impressionante, quando você analisa o gráfico de 2001 até 2014 praticamente, Vê se ele acha esse gráfico na internet. O que ele procura para achar um gráfico? o crescimento das reservas internacionais da China. Tá. Então coloca Foreign International Reserves, Foreign Reserves da China. O crescimento que teve, tanto em número absoluto quanto em velocidade, não tem precedente na história do planeta.
E esse crescimento só foi possível porque ela seguia recebendo os dólares, porque estava exportando muito para o restante do mundo, inclusive para os Estados Unidos, entrava dólares na China, e em vez de ela permitir que esses dólares saíssem para, talvez, comprar de volta do restante do mundo, ou comprar ativos fora, ações de empresa, etc., ela mantinha o câmbio naquele patamar controlado, e isso ia aumentando as Mas ela obrigava reservas, a reinvestir dentro do país ou não? e ela comprava tesouro americano, comprava dívida pública americana. Então os dólares que ela recebia, ela ia acumulando reservas do tesouro americano e controlando o câmbio. Se ela não controlasse o câmbio, o fluxo normal, o que aconteceria, é que a moeda chinesa iria se fortalecer muito. Então a taxa de câmbio ia se valorizar, e o que antes era uma forte competitividade por conta da moeda ia ser o oposto. Ela ia ficar menos competitiva, e tudo que ela estava tendo de superávit comercial ia reverter para uma situação mais normal. Então ia reequilibrar esses déficits comerciais, ia ter talvez até um déficit comercial, não um superávit. Mas ela impediu a valorização da moeda dela, e essa é uma queixa do Trump, e está correto nesse sentido, porque ela manipulou a taxa de câmbio, inundou o mundo inteiro com seus produtos, o que para muita gente é ótimo, pagamos menos É. pelos produtos, mas entra aí a conclusão final dos americanos, e é que esse arranjo, embora pareça ser muito positivo, a gente conseguiu consumir produtos baratos, iPhones cada vez mais Carros baratos, baratos. carros baratos, a consequência final é que os Estados Unidos perderam alguns empregos na manufatura, de indústria, e a nossa base industrial para insumos críticos e talvez até para um esforço de guerra, hoje está comprometida. Então, do ponto de vista de segurança nacional, os Estados Unidos, o governo Trump, hoje, eles concluíram que estão mais vulneráveis, e isso São muito precisa ser dependentes. revertido.